O programa Espaço Livre desta terça-feira aborda o avanço da dengue no estado, principalmente o grande número de casos na cidade de Monte Sião. Hoje, as entrevistas são com o diretor de saúde de Monte Sião, Rafael Batista de Souza. Entrevistaremos também a enfermeira da epidemiologia de Ouro Fino, Alessandra Martins Machado Rio Branco, o coordenador da epidemiologia de Jacutinga, Wilbert Dugway Vaz, e, por fim, o superintendente regional da Secretaria de Estado da Saúde em Pouso Alegre, Regis Kersul. Em 2019, 38 pessoas morreram de dengue em Minas Gerais, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 13, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em uma semana foram 13 novos óbitos. Já são 247.602 casos prováveis, um aumento de 38.326 registros em uma semana. A regional da Secretaria de Estado de Saúde em Pouso Alegre abrange 53 cidades. A somatória de casos na região de Pouso Alegre é de 616. Porém, a cidade de Monte Sião chama atenção. Uma população de pouco mais de 21 mil habitantes contabiliza 101 casos confirmados e 83 casos suspeitos de dengue, totalizando 184 casos, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, é considerado epidemia, já que o número estimado para epidemias é de 300 casos para cada 100 mil habitantes. O diretor de saúde do município, Rafael Batista de Souza, nos concedeu entrevista na quinta-feira, dia 9, sobre a situação no município. Na verdade, os casos agora estão amenizados, né? Porque a gente fez fumacê, nós mobilizamos nossas agências comunitárias de saúde, o Estado entrou com a parte dele e disponibilizou um equipamento para fumacê individual. Então, o pessoal da Vigilância Sanitária está empenhadíssimo em diminuir e exterminar essa questão de dengue na cidade. Tá? Então, agora está controlado. Apesar desses 101 casos aí e 184 de notificação, nós estamos controlando a dengue no município e daí para frente, né, que agora é inverno, a tendência é diminuir muito, entendeu? Por que essa quantidade tão grande de casos na sua cidade em relação às demais cidades da região? Somando-se os casos de todas as cidades, Ouro Fino, Jacutinga, Inconfidentes, Borda da Mata, Bueno Brandão, até mesmo Pouso Alegre, não chega à quantidade de casos da sua cidade. O que você acredita isso? Eu acredito que é uma série de fatores. Primeiro que nós somos limite front ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo está com uma epidemia gigantesca. Você pegar Mogi Guaçu e tem casos de morte, aí a região, Águas de Lindóia, etc., você vai ver que é um número muito grande. Agora, com relação à cidade de Minas, eu sinceramente acredito que seja deficiência das diretorias, das secretarias em notificar. Porque a gente está, todos os casos que estão chegando aqui, nós estamos notificando. Agora, eu não sei se as diretorias e as secretarias da região estão fazendo isso, entendeu? Também não acredito que não esteja caso de dengue nas cidades vizinhas, principalmente as que fazem vizinhança com o estado de São Paulo. Acredito que seja uma deficiência ou por algum caso divino aí, não tem nenhum caso confirmado e nenhuma suspeita de dengue. Só que tem que tomar cuidado, porque se tiver alguma morte ou alguma coisa mais séria, o gestor, né, e o prefeito da cidade acaba respondendo. Então você acredita que existe uma falha nas cidades da nossa região em notificação dos casos, por isso a baixa quantidade de notificações nas cidades próximas que eu citei agora há pouco? É um dos fatores, né? Pode ser realmente que não tenha caso, mas um dos fatores eu acredito que seja isso. Mas eu não posso também confirmar, porque, né, eu sou o diretor de saúde de Monte Sião, não sou de Ouro Fino, nem de Jacutinga e nem de Inconfidentes. Eu tenho muita amizade com eles, gosto muito, sei da competência de cada um, mas é de se estranhar, né, que o meu município está dando 101 casos e o da região não está dando nada, entendeu? E quais são as providências que o seu departamento está tomando para controlar o número de casos em sua cidade? Então, como eu falei no início, o que nós estamos fazendo? Primeira coisa, treinando as agentes comunitárias de saúde a entrar dentro das residências e conversar com a população e exterminar os focos, porque 90% dos casos estão dentro das residências. E assim, o departamento de vigilância sanitária, ele é fenomenal. Eles já estão fazendo fumacê, eles já estão conversando com o pessoal, distribuindo cartilha, indo nas escolas, porque não adianta nada o poder público fazer a parte dele e a população não fizer, entendeu? Então, água parada, pra você ter uma ideia, nós achamos foco de dengue dentro de bebedouro, pra você ter uma ideia, bebedouro de água. Entendeu? Então, a população tem que se conscientizar que tem que vir deles. A educação começa em casa. Não adianta a gente fazer nossa parte e eles não fizerem a parte deles. Com a informação prestada por Rafael, procuramos a enfermeira da epidemiologia de Ouro Fino, Alessandra Martins Machado Rio Branco,
que nos atualizou os casos de dengue na cidade. A Alessandra afirma que todos os casos do município são notificados. Voltando a falar sobre dengue, já que nós temos uma epidemia de dengue numa cidade próxima, que é a cidade de Monte Sião, totalizando hoje 184 casos de dengue entre casos suspeitos e confirmados, que são 101. A preocupação é muito grande em toda a região, as cidades que fazem divisa com Monte Sião. Alessandra, quantos são os casos de dengue em nossa cidade atualmente? Nós temos 9 casos notificados entre suspeitos e confirmados. Nós tivemos uma concentração maior em Caneleiras, em quais a gente já passou para os agentes de endemias, os agentes estiveram lá. Quando nós ficamos sabendo dos casos positivos, já confirmados com exames, para fazer a vistoria nas casas, para fazer a orientação e também passar o fumacê nesse local. Então nós temos 9 casos, queremos pedir e reforçar aos consultórios particulares, aos laboratórios que possam estar notificando todo caso que compareça nos laboratórios de caso suspeito, encaminhando para a epidemiologia do município, porque nós não sabemos se temos alguma subnotificação, porque os casos que nós temos, que nos notificam tanto da Santa Casa, quanto das UBSs e quanto do pronto atendimento, estão no sistema e foram notificados. Alguns em aberto, pode ser que não seja, e depois do resultado a gente dá como exclusão do caso, ou confirma se o caso é positivo. Mas estamos aguardando alguns resultados ainda, e queremos reforçar isso aos consultórios, porque os consultórios particulares não nos têm notificado. Então não sabemos se realmente não existem esses casos, ou mais casos, ou também não sabemos se sim ou se não para estar notificando na epidemiologia no município. Alessandra, qual a importância da notificação dos casos de dengue? Na verdade, eles são estatísticos, né? Porque a pessoa, tanto o caso suspeito, ele é tratado, né, com toda a orientação como se fosse dengue. Como o resultado demora-se um pouquinho, então a pessoa é tratada com todas as orientações possíveis para o tratamento, e depois do resultado confirma-se sim ou se não, mas são dados epidemiológicos para que o governo possa desenvolver ações depois em cima desse quantitativo. Então precisa ser feita a notificação, é uma das doenças exigidas, notificação compulsória, então todos os médicos, todos os laboratórios sabem disso, que é necessidade de notificação. Então nós aguardamos aqui na epidemiologia qualquer notificação para ser inserida no sistema do governo. Vamos conversar agora com o coordenador de epidemiologia da cidade de Jacutinga, Wilbert Dugway Vaz. Wilbert, fala pra gente como que estão os casos atualmente na sua cidade. Atualmente aqui em Jacutinga temos 12 casos notificados de dengue. São 11 inclusos no sistema e um novo que surgiu ontem à tarde, que será incluso hoje. Desses casos, a grande maioria, se 10 desses casos, todos foram para cidades que têm circulação do vírus, exceto uma, que ainda não saiu o resultado dela, mora na zona rural, trabalha na zona rural, apresentou sintomas compatíveis com dengue e não refere ter viajado. No entanto, é um bairro da zona rural aqui do município que são várias chácaras. E muitas pessoas que moram lá são residentes em Campinas. E vêm finais de semana para cá, ficam aqui na cidade e voltam para Campinas durante a semana. O que acreditamos que possa ter acontecido é que alguém contaminado tenha ficado ao redor da sua casa e transmitido para ela. Porém, não temos a confirmação ainda se realmente é dengue ou não. Então, estamos aguardando. Seria o único caso autóctone do município. Até o momento, não temos transmissão do vírus aqui. Já tivemos outros casos suspeitos, com tempo hábil de ter contaminado outros inscritos e, consequentemente, outras pessoas. Nenhum dos casos suspeitos tem vínculo. Eles são todos locais distintos do município, bairros diferentes, não tem vínculo de trabalho, vínculo familiar, nenhum. Então, tudo nos leva a crer que seriam casos, casos importados. Existe a possibilidade de ter subnotificação em sua cidade? Olha, Alexandre, a subnotificação, o que seria, para a população entender? Seria uma pessoa com sinais e sintomas da doença, procurar um estabelecimento de saúde e referir os seus sintomas e não ser levantada a hipótese de ser dengue.
ou seja, não haver a suspeita de dengue e, consequentemente, essa pessoa não ser notificada, que é preencher a ficha e nos informar e nós acompanharmos ela. A evolução da sintomatologia, se melhorou, se cessou os sintomas, até a coleta do material para a realização dos exames e posteriormente o resultado, né, informado. Até o momento, todos os casos que passaram aqui foram notificados. A rede de saúde está em alerta. Esse período que compreende, né, de novembro a maio, mais ou menos, atualmente maio, né? Antigamente a gente falava mais de abril, mas hoje com o tempo que se mantém quente até maio, mais ou menos, a gente a rede fica o tempo todo falando sobre dengue. Não falando só entre os profissionais, mas também falando com a população. Então, a subnotificação é muito pequena. Se houver, não é desconhecimento, porque moramos em cidades pequenas. E sempre que tem um caso suspeito, a própria população deve se comunicar. E casos que a gente já está sabendo, mas a população fala, encontra os agentes fazendo um CPVE, né, que é o Tratamento Pesquisa Vetorial Especial, que é realizado na região de moradia, de trabalho, onde a pessoa com caso suspeito ficou, independente de ter sido suspeito confirmado ou não. Então, ações são feitas de prevenção, independente da confirmação laboratorial. A população encontra os agentes, e daí perguntar se estão sabendo, se já foram tomadas as medidas. Tanto que um caso que é nosso aqui, compartilhado com o Ouro Fino, ontem a filha do caso suspeito nos ligou. Tem o telefone do Ouro Fino, queria avisar ele, se minha mãe não melhorou. A gente mantém esse articulado, né, para que todos os casos que transitam de um município para o outro, a gente tem esse contato e tem esse controle. Então, eu acredito que a subnotificação, se houver, são casos extremamente excepcionais. Também conversamos com o superintendente regional da Secretaria de Saúde em Pouso Alegre, Regis Kersul, sobre a situação da cidade de Monte Sião. Vamos conversar com Regis Kersul, superintendente regional de saúde na cidade de Pouso Alegre. Regis, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Alexandre? Regis, a gente está aqui hoje realmente para falar sobre a epidemia de dengue que está assolando várias cidades no Brasil, especialmente uma cidade na nossa região, que é a cidade de Monte Sião. Nós temos conhecimento que são 184 casos, sendo 101 confirmados já, sendo 83 suspeitos. Na nossa região, as demais cidades, Regis, você tem os dados melhor do que eu, né? Os casos são bem abaixo disso. Alexandre, nós temos aqui, porque a gente segue o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que a gente sai uma vez por semana, né? Porque os municípios vão digitando, às vezes eles já têm um mais adiantado para nós. Então, o nosso aqui, a gente ainda tem 166 casos notificados, né? Aí no município de Monte Sião, né? Mas na regional toda nós estamos com 616 casos notificados, né? E é importante agora, né, para a população entender, né, que nós estamos passando por um período agora de chuva, né? E dentro do estado de Minas Gerais, o ano passado nós tivemos 30 e poucos mil casos de dengue durante o ano inteiro, e esse ano, dentro do estado de Minas inteiro, nós já estamos com mais de 200 mil casos. Então, é bem preocupante e é importante que os municípios, né, fiquem atentos à questão do combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Porque a presença do Aedes aegypti, a infestação sendo alta, provavelmente nós vamos ter bastante casos de dengue, né? Então, é isso que é a nossa preocupação. Monte Sião, sim, nos preocupa, a gente está acompanhando Monte Sião, sendo que a gente já mandou para o município de Monte Sião já bombas costais, né, para fazer aí o combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Então, é importante que tenha essa ação de combate ao mosquito. E nós sabemos também, né, que 80% dos focos, né, do Aedes estão dentro de casa. Então é importante que a população faça uma adesão maciça aí para receber os agentes de endemia, né, para a gente fazer o combate, né, dentro das casas das pessoas também, né, do Aedes. Na sua regional, é só a cidade de Monte Sião que está com epidemia de dengue? Monte Sião está com uma alta incidência de dengue. Isso está mesmo, né?
Esse é o único município nosso que está com uma alta incidência de dengue. Qual a participação da Secretaria de Estado da Saúde, além das bombas costais? O que mais então, a Secretaria... Os técnicos nossos, eles fazem o acompanhamento aí com o município, a gente passa a orientação para o município. É importante que o município faça o dever de casa de combate ao Aedes aegypti, isso é muito importante, que ele faça o combate ao Aedes, né? E para que a gente diminua essa incidência, essa infestação do Aedes. Né? Então, isso é importante a gente ter. Aí, essas bombas costais aí que a gente cedeu, a orientação que o nosso técnico passou para o município, para que a gente tente abaixar aí essa infestação do Aedes aí dentro do município de Monte Sião. Então é importante que o Poder Executivo faça o dever de casa, de combate, e é importante que a população colabore com o Poder Executivo. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. O diretor de saúde de Monte Sião, o Rafael, ele alega que o alto número de incidência de Aedes aegypti, de dengue na cidade dele, é devido à proximidade com o estado de São Paulo, e também alegou que provavelmente as demais cidades estão falhando na notificação, tá? Nós entramos... Os dados que a gente tem aqui de notificação, tá geral, que os municípios das 53 cidades nossas, os índices que eles estão passando para a gente, das 53 cidades, só o Monte Sião que está com uma notificação alta. Os outros municípios, 52 municípios, não estão apresentando notificação alta, por enquanto não. Nós fizemos a pesquisa com relação às cidades fronteiriças com o estado de Minas. Águas de Lindóia está apresentando um caso apenas, Lindóia 0, Socorro 7, Itapira 27 casos, Pinhalzinho e Serra Negra zerados e Espírito Santo do Pinhal 8 casos. Ou seja, não é a proximidade com o estado de São Paulo que está ocasionando o grande número de casos. Então, São Paulo, às vezes a gente acompanha, mas não tão assim igual a nossa região aqui, né? Que é Ouro Fino, que a gente tem 9 casos notificados, outras regiões aqui que a gente vê aí as questões de notificação em volta aí. Mas a preocupação nossa no momento é que o município faça o seu dever de casa, que é o combate, né, ao Aedes, ao vetor, para que a gente diminua a infestação. Se a gente não diminuir a infestação, né, do Aedes, a gente não vai conseguir diminuir. Por isso que a gente arrumou bombas costais, a gente está fazendo um trabalho aí com o município de Monte Sião para que a gente diminua essa infestação, para a gente diminuir a incidência de dengue. Nós sabemos que os casos podem ser importados de uma cidade para outra. Uma pessoa faz uma visita em determinada cidade e ela pode vir infectada. Quais os cuidados que a pessoa deve ter quando ela visitar a cidade de Monte Sião, já que lá está o maior número de focos de dengue na região? Essa pergunta sua é muito importante, sabe, Alexandre? Porque o que acontece? Quando uma pessoa está com, às vezes, uns sintomas de dengue, ele já está apresentando faz uns 3 dias. Então, por exemplo, às vezes ele está numa outra cidade e é picado ali pelo mosquito. A doença vai aparecer um tempo depois nele. Então, às vezes ele vai para outra cidade e 7 dias depois, assim, ele já está com a questão que pode aparecer os sintomas. Então, é importante que quando aparecem os sintomas da dengue, é importante fazer o diagnóstico rápido da dengue, né? O diagnóstico é importantíssimo fazer, porque, além de fazer o tratamento dele, para a gente tentar evitar o óbito pela doença, pela dengue, a gente tem que fazer o combate, que é o bloqueio. Isso é, a pessoa, quando tem uma suspeita de dengue, em volta da casa dele, onde ele mora, o quarteirão dele ali, a gente tem que fazer o bloqueio do Aedes. Isso é, a gente vai com as bombas costais, faz um trabalho em volta da casa dele ali, porque se tiver um outro mosquito, um outro Aedes ali, que picou ele ali, esse Aedes vai ficar infectado e vai transmitir a doença. Então, por isso que quando é importante a gente fazer o bloqueio, né, naquele caso que houver o suspeito de dengue. Então, se é suspeito, o médico já fez o diagnóstico, é um caso suspeito de dengue, já tem que fazer o mais rápido possível o bloqueio. Por isso que é importante ter os agentes para fazer e a população nos ajudar nesse sentido de receber esse agente de endemia para que ele faça o trabalho dele. O que falta hoje para a cidade de Monte Sião, para o Departamento de Saúde de Monte Sião, conseguir reduzir o número de casos de dengue lá? Então, são duas coisas que, igual eu falei, é importante que
o município de Monte Sião faça o dever de casa, que é colocar o pessoal, os agentes de endemias, para fazer o combate ao mosquito. Essa é a primeira etapa, que é precisa ter gente na rua para fazer o combate ao mosquito, e é importante que a população colabore com a gente. São as duas coisas que precisa. É ter o agente de endemia fazendo as visitas domiciliares, fazendo o combate aos pontos aonde pode ocorrer o vetor, e a população nos ajudar recebendo essas pessoas, e também elas próprias já fazer ali aquele vaso de flor que está ali com água parado, a calha ali, porque nós temos um período de chuva agora, a calha, o mosquito, ele vai proliferar naquela água parada ali, então é importante esses dois lados, tá? Regis, obrigado pela sua atenção, obrigado por participar aqui com a gente, sempre que precisar. Nós que agradecemos aí, Alexandre, pela oportunidade que você está nos dando aqui de chegar à população da região. A gente sabe da grande audiência suas aí, Diogo Fino e região toda aí. Eu acho que a gente, por isso que eu frisei bastante essa questão aí, de vocês nos ajudarem aí nessa parte do combate. A gente precisa da ajuda da população, e a gente sabe que vocês são uma rádio que tem um alcance muito grande aí na região, tá bom? E nós estamos aqui à disposição. Nós que agradecemos, Regis. Obrigado. Tá, ok, um abraço. E termina aqui o programa Espaço Livre. Entrevistamos o diretor de saúde de Monte Sião, Rafael Batista de Souza, a enfermeira da epidemiologia de Ouro Fino, Alessandra Martins Machado Rio Branco, o coordenador da epidemiologia de Jacutinga, Wilbert Dugway Vaz, e o superintendente regional da Secretaria de Estado da Saúde em Pouso Alegre, Regis Kersul.